Agora, não sei se é uma percepção só minha, mas eu tenho uma ligeira impressão que o nosso povo, ele empreende muitas vezes por necessidade, vamos deixar isso claro, há muito tempo. A gente está sempre vendo ao nosso redor, pelo menos eu cresci vendo ao meu redor, muitas mulheres pretas, muitos homens pretos empreendendo. Óbvio que é pela necessidade, que a gente sabe que o mercado de trabalho é racista, mesmo que hoje ele se diga não, a gente não pode esquecer que sim segue sendo, só que com novas artimanhas para se disfarçar. Mas eu vejo que a gente é um povo muito empreendedor e que a gente tem muito potencial, que a gente não, o que nos dificulta, na maioria das vezes, termina sendo o próprio racismo. Sem dúvida. A nossa tecnologia mais profunda é da sobrevivência. Sim. Empreender tem a ver, não é isso? O que empreender está dizendo aí é como você sobrevive a partir dos seus próprios esforços. Se tem um povo, não é isso? Graduado, pós-graduado e pós-doutorado dá conta da sobrevivência pelos seus próprios esforços, somos nós. Aí se a gente vai falar de Salvador, e aí a gente volta para a matriz, para as mulheres negras, porque são, né? Elas que têm sido a base dessa história. A gente fala das baianas de Acarajé, né, gente? Não tem exemplo melhor. Que criam, e é muito impressionante, eu lembro de falar isso com Trícia, Demares, amigos queridos, de como elas são, tem uma tecnologia muito forte aí, né? Vocês já perceberam que não tem fast food? De acarajé. Tem fast food de tudo, mas não tem de acarajé. Primeiro porque a dona do acarajé não tá afim de... Tem alguma coisa aí que eu acho que ela não libera. Eu acho que ela não é sobre isso, né? Eu acho que tira toda aquela coisa, a identidade. É a mesma coisa quando surgiu lá atrás, aproveitando a acarajé. Mas assim, só porque é claro que não tem, porque é tombado e tal, hoje em dia. Mas eu tô falando assim, que a tentativa de fazer, porque antes tentavam, e é por isso que também cercearam, né? Tentaram fazer, mas nunca vingou, né? Porque tinha tentativa de congelar e tal, como modificar, mas nunca vingou. Porque tem uma tradição comunitária. Quantas mulheres criaram famílias e gerações à base do acarajé, gente? Sim. E seguem fazendo, né? Então a gente tem expertise em empreendedorismo. Um problema é que quando a coisa é que nem Top Chef, né, gente? Eu sempre falo para meus alunos. A gente tem que aprender a ler. Todo mundo gosta de Top Chef, tá ali assistindo, mas quem historicamente cozinhou nesse país? Mas a coisa se estrutura, passa a ser uma coisa, né, que aí se fatura milhões, e aí quem é o chefe? Quem é que está na televisão? E a gente continua cortando cebola nas cozinhas, não é isso? E aí aquilo é comida de chefe sofisticada, que é diferente da cozinha, não é isso? Há sempre uma forma de nos excluir, mesmo naquilo que a gente tem a tradição de segurar. Né? Sem falar na síndrome de vira-lata, que a gente tem essa mania absurda de valorizar o que vem de fora e de excluir o que vem daqui. A gente tem, é uma coisa que hoje em dia... Tem coisas que a gente consegue mudar, mas tem outras que a galera empaca. É verdade. Eu não vendo uma mudança nesse cenário. A gente segue valorizando aquilo que vem de fora. E aí, colocando já nessa parte de cultura, eu falo isso. Tenho minhas observações, óbvio. Claro. Mas eu sigo afirmando que, para mim, pagodão baiano é cultura, porque assim como o samba lá atrás surgiu, ele, nas margens da sociedade, sendo proibido, sendo criminalizado, o mesmo se faz hoje com o pagode. Óbvio, né, que tem letras e letras, que existem sim coisas que precisam ser revistas, mas enquanto gênero musical e enquanto cultura, a gente não pode nunca excluir. Não, sem criminalizar a cultura negra, não é? É muito importante a gente atentar. A criminalização da cultura negra está na história, né, da existência negra no Brasil. Foi com samba, foi com rap, agora é com funk e com pagodão. As disputas que a gente tem de gênero dentro dessas tradições sempre existiram. Não é isso? Foi com samba e continua sendo. É com isso. Agora, quer se imputar isso só ao pagodão. Isso também existe no sertanejo, com as suas dinâmicas, não é isso? Aliás, uma máquina de produção cultural que não aceita pessoas negras. É importante dizer isso, né? Sim. Porque, no fundo, se a gente fosse um povo mais consciente, politizado e articulado, a gente desligava o rádio, né? Quando esse povo está tocando, não pela qualidade da arte, né? Sim. Muitas músicas bonitas, cantores, né, do músico sertanejo, não é sobre isso, mas é sobre que tipo de indústria é essa que diz, né, em termos de mercado de trabalho, que a gente não pode ter acesso, né? Isso não tem um cantor? Uma cantora? Verdade, é uma loucura. É de uma violência absurda. Então, como é que a gente fica consumindo um tipo de produto que diz não pra gente? Porque é sobre isso. Então, assim, não é sobre a arte, mas é sobre o princípio, né? Então, a gente precisa realmente atentar para aquilo que a gente está fazendo, e como também no sertanejo, também no MPB, também no rock, há sinais muito evidentes de violência de gênero, e aí só querem apontar para as dinâmicas do pagodão, que tem que ser reivindicados. Nós, como mulheres negras, temos que pautar isso, ninguém está dizendo, mas sem criminalizar a cultura negra. São coisas diferentes. E né? quais são outros gêneros musicais que você identifica que o povo preto não pode entrar? Olha, além do sertanejo?
Nesse momento, eu consigo visualizar. Eu acho que assim, a gente pode falar de uma forma geral, né? A composição, eu tinha falado para vocês que eu acho um espaço mais impermeável, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do sertanejo mais detidamente, em vez de tentar outro, para a gente entender um pouco isso. A bancada ruralista, a gente acha importante a gente ver isso. A bancada ruralista, ela sempre existiu. O agro não sempre existiu no Brasil, não é uma novidade de agora, não é isso? Então, surgiu o Brasil, surgiu o agro. Não é só por isso, né? Então, eles sempre tiveram poder político e poder econômico, né? Mas é muito interessante. Eles não tinham poder cultural. Isso é muito sério. Na minha geração, não para de vocês, mas eu vi esse Chitãozinho e Chororó ali, né? Tentando, e é verdade. Era uma demanda, sim. Eles eram considerados bregas. Podem ser hoje não, mas eles eram considerados bregas. Há uma inversão, e eram considerados bregas por uma lógica urbanocêntrica, que de alguma forma dizia que o que vem do campo era menor do que o que está sendo produzido na cidade. Então, isso tudo é verdade. Então, eles conseguem penetrar espaços importantes, não é isso? Sim. E, de repente, vem indústria cultural e se apropria disso. O agro se apropria disso. Agora, o agro é tech, o agro é pop, o agro é futuro, e o agro tem uma indústria cultural. E ele só é futuro porque agora ele está na cultura também. Ele sempre teve poder político e econômico, mas ele não tinha poder cultural. E agora ele tem uma indústria, porque é indústria sertaneja, não é isso? Sim. Bancada pelo agronegócio, bancada por essas dinâmicas. E é muito bancada. Dinheiro. E que está dizendo não. E uma indústria racialmente determinada. Porque eles estão aqui cantando pagode, cantando samba. Grandes nomes do pagode brasileiro não tem problema nenhum, são pessoas brancas, não é sobre isso. Mas nós não estamos, objetivamente, podendo cantar, produzir, escrever, não é isso? Há uma vedação muito objetiva à presença de pessoas negras no mundo sertanejo e com grandes cantores, com grandes produtores, com músicas que queremos, não é, obviamente, aproveitar, mas como a gente tem que começar a politizar essa demanda, ela é muito importante. Agora, essa conversa toda sobre o povo preto não poder entrar, o que foi feito ou não pelas pessoas pretas, me relembrou um documentário que eu assisti, mas ele era numa perspectiva gastronômica. E uma curiosidade, o mac and cheese, muito conhecido como prato dos Estados Unidos, foi feito, na verdade, por um homem preto. Só que um branco se apropriou. Como quase tudo lá. O KFC também, aquele frango frito, foi um preto que inventou, mas se apropriaram. E eu fiquei assim, gente, que surreal. Eu fiquei muito revoltada quando assisti esse documentário, sendo bem sincera. Mas essa questão de você não poder nem entrar no gênero musical só pela sua cor de pele lembrando muito... que se a gente está falando de sertanejo, a gente está falando de interior, o interior também negro, né, gente? Então as origens disso tudo tem, claro, a nossa mão, não é isso? Tem a nossa mão também, como agora, na visibilidade disso tudo. E é o que a gente falou, a gente começou a falar disso. Olha, as pessoas estão aí para ganhar dinheiro, não é isso? E gira muito dinheiro nesse espaço. Então tem a ver também com a reprodução da vida. As pessoas querem comer, precisam se empregar, tem gente que toca. E essas pessoas não têm chance nesse mercado. E às vezes é uma coisa até que a pessoa gosta, que dá um sentido pra sua vida e não pode entrar. Tipo... É arte, né? Sensibilidade. A pessoa se identifica com aquilo e sempre tá... Porque é isso. Imagina uma mulher negra querer hoje ser cantor de sertanejo. Não é que ela não possa, mas é um caminho que não é um caminho óbvio. Não é um caminho óbvio, não é isso? Não é que teve Marília Mendonça, que infelizmente foi uma tragédia, a gente perdeu uma grande cantora, né? Para isso, e as mulheres aí, mas ainda são pontuais. Por mais que sejam grandes celebridades, mas a maioria ainda, não é isso? De duplas, de homens brancos, tem que se dizer isso, pautando esse cenário.